Nosso coração está no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, verso 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. A cegueira na Bíblia muitas vezes é mostrada como uma analogia, a comparação sobre a visão de todas as outras coisas mais, ou seja, aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente vê. Por exemplo, no Evangelho de João, quando Jesus curou um cego de nascença e depois tem toda uma polêmica com os fariseus que não acreditavam, Jesus diz assim: olha, eu vim para que aqueles que não veem, vejam, e os que vejam se tornem cegos. Jesus está dizendo aos fariseus o seguinte: olha, aquele cego que não enxergava fisicamente, ele passou a enxergar espiritualmente. O cego creu em Cristo. E muitos fariseus que viam fisicamente não enxergavam espiritualmente. Mais ou menos Jesus quis dizer, como ditado popular, que o pior cego é aquele que não quer ver, né? Porque muitas pessoas que veem fisicamente não creem, não viram Jesus como Salvador, como Senhor. Então a cegueira muitas vezes é descrita, é ilustrada na Bíblia, e a própria cura da cegueira é uma ilustração da cegueira mais profunda, existencial, de como às vezes a gente não enxerga as coisas espirituais, a ação de Deus. E esse texto aqui de Marcos 8 que eu li é um texto diferente de outros textos bíblicos, é um texto até inusitado pela forma como Jesus curou esse cego. Então preste atenção nessa meditação, porque ela vai trazer preciosas lições para nós, lições importantes para a nossa vida. Observe que Jesus fez uma saliva, cuspiu e passou nos olhos do cego e falou com ele: o que você está vendo? Vês alguma coisa? E o versículo 24 diz que ele, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Aquele homem vivia na escuridão, nas trevas. De repente, Jesus toca nos seus olhos e ele começa a ver a luz. A luz começa a brilhar diante dele, ele começa a enxergar. Só que ele não enxerga claramente, ele enxerga parcialmente, talvez de forma embaçada. E Jesus fala: você está vendo alguma coisa? E o homem diz: eu vejo os homens como árvores, eu os vejo andando. Interessante isso, o homem viu a luz, o homem começa a discernir aos poucos as imagens, mas ele ainda vê de forma confusa, embaçada. Ele ainda vê os homens que parecem-se com árvores que estão andando. Preste atenção nisso daqui que eu vou lhes falar. Há muitas pessoas que viram a luz de Cristo, que foram tocadas por sua palavra, que experimentaram o seu toque, o seu amor, a manifestação da sua graça. Há pessoas que, ao lerem as Escrituras, ao ouvirem um hino, um cântico, ao participar de uma igreja, ao frequentar um culto, as pessoas são tocadas pela luz de Cristo, são tocadas pelo seu poder, mas ainda não estão enxergando claramente, não estão vendo de forma perfeita. Como assim, pastor? Como assim? Tem muita gente que eles já foram tocados por Deus.
Eles já sentiram a presença de Deus, eles já tiveram a experiência talvez espiritual, mas eles ainda olham para a vida, olham para as outras pessoas e não enxergam com clareza, não veem os seres humanos como seres humanos. Eles ainda confundem pessoas com coisas, com objetos, com árvores. Talvez esse homem aqui tenha sido curado inicialmente nos olhos, mas a sua mente não sabe discernir o que é uma árvore e o que é uma pessoa. A sua mente ainda não consegue compreender perfeitamente, diferenciar os objetos. Então ele foi curado na sua visão física, mas a mente ainda não foi curada. Tem muita gente assim, que foi tocada por Deus, que foi abençoada por Deus, mas elas olham para as outras pessoas e não veem seres humanos, não veem gente. Eles olham para seres humanos e veem coisas, e veem objetos, e não veem ali pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Quantas pessoas que já foram tocadas por Deus, que já viram a luz de Jesus, mas elas não conseguem se relacionar com outras pessoas, elas desprezam. Quantos homens olham talvez para sua esposa e vê nela um objeto, uma coisa, uma empregada, uma serviçal. Quantas mulheres também veem no seu marido apenas um provedor e não vê ali um homem, um ser humano, o seu marido, o seu companheiro, aquele que Deus deu. Quantos homens que olham para as mulheres com machismo e as desprezam, com superioridade. Quantos casos de homens violentos que agridem as mulheres, que batem, que acham que elas podem ser oprimidas, desprezadas, vítimas de abuso, não veem ali um ser humano, vê ali uma coisa, vê um objeto. Eles ainda não tiveram a mente transformada. Talvez muitos desses frequentam uma igreja, muitos desses às vezes ficam emocionados, cantando, orando, ouvindo a palavra, mas ao olhar para o próximo, ainda olha com preconceito de cor, com racismo, preconceito de classe social. Ele vê apenas as questões econômicas, culturais. Quantos ainda frequentam igreja e são tocados por Deus, mas são pessoas irritantes, pessoas mal educadas, brutas, estúpidas, gente que maltrata os outros, é um patrão que pisa no seu funcionário, é um vizinho que vive a falar mal, a fazer fofoca e mexericos dos outros. São pessoas que no convívio familiar são insuportáveis, intratáveis. Às vezes é até um crente, um frequentador de igreja, mas é aquela pessoa que sempre está semeando a discórdia, é orgulhosa. Jesus pergunta para ele assim: o que você vê? E ele diz: eu vejo os homens como árvores. Talvez você já tenha sentido o toque da mão de Jesus sobre você, mas a sua mente ainda está doente. A sua mente ainda não vê com clareza, você não discerne a vida, você não enxerga os outros, você não tem relacionamentos saudáveis, você não tem relacionamentos como Cristo, e você olha e vê os seres humanos como coisas, como árvores, como objetos. Esse homem recebeu um toque, aí preste atenção. Talvez você esteja precisando receber o segundo toque de Jesus, a segunda unção de Jesus. Eu vejo muitas pessoas que precisam serem tocadas novamente. Observe, e essa é uma cura inusitada, diferente, porque na maioria das vezes Jesus curou com um só toque. Na maioria das vezes Jesus curou com uma só palavra, mas nesse caso, o versículo 25 diz: então, novamente,
Ou seja, Jesus teve que ir de novo, tocar novamente. Jesus teve que pôr as mãos. Novamente ele expôs as mãos nos olhos. Pela segunda vez, Jesus tem que tocar nos olhos daquele homem. Pela segunda vez, Jesus tem que ungí-lo. Jesus tocou ele de novo. E aí o versículo diz: e ele passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Esse é o segundo toque, a segunda unção. Jesus teve que tocar naquele homem para curar a mente dele, para curar o discernimento dele, para dar clareza, para que ele pudesse agora distinguir de modo perfeito. Quem sabe você precisa ser tocado de novo por Deus. Você precisa do segundo toque, a segunda unção, porque a sua mente não foi curada ainda. Os seus relacionamentos ainda são marcados por ódio, por preconceito. Quem sabe você é daquelas pessoas que gostam de rotular as pessoas. Coloca rótulos e diz: o fulano é tal, fulano é tal. Rótulos religiosos, rótulos ideológicos, rótulos sociais, e por causa disso você discrimina, você exclui, você afasta, você tira as pessoas do seu convívio e você diz: eu não falo com esse, eu não falo com aquele. Jesus foi rotulado de Nazareno, de Galileu. Jesus foi desprezado e Jesus passou a vida inteira destruindo rótulos, desfazendo barreiras sociais, raciais, culturais, religiosas. A vida inteira Jesus começou a libertar as pessoas dos seus rótulos e olhar para elas como seres humanos. Foi a samaritana, que já tinha tido 5 maridos, que ele transformou na missionária. Foi o gadareno endemoniado. Foram mulheres, homens, o cobrador de impostos, o Zaqueu publicano. Foi gente assim desprezada, que Jesus foi restaurando, redimindo, reconstruindo. Quem sabe você é um crente preconceituoso. Quem sabe você é um religioso, racista, machista. Quem sabe você é uma pessoa insuportável na sua casa, que vê os outros como objetos, como coisas. No seu ambiente de trabalho, você não consegue se relacionar e lidar com as outras pessoas, porque você só foi tocado uma vez, e você vê as mulheres como objetos. Você é viciado em pornografia, você está preso em hábitos danosos. Você não consegue ter amigos, você não consegue manter um relacionamento amoroso duradouro, porque você não enxerga ali outro ser humano. Quem sabe você frequenta igrejas, quem sabe você se emociona, mas você precisa ser tocado de novo por Jesus. Você precisa ser ungido de novo pela graça. Você precisa ter a sua mente curada. Você precisa ter o seu olhar curado para que você enxergue a vida com a perspectiva divina, para que os seus olhos vejam como Jesus vê, para que você olhe para os outros e olhe para a vida de maneira curada, saudável, com discernimento claro. Eu conheço muita gente que precisa ser tocado de novo. Ser tocado de novo pelo poder e pela graça de Jesus, para que você veja de forma clara, perfeita, para que os seus olhos abram completamente. Quem sabe você está vendo ainda de forma embaçada.
Quem sabe você ainda não consegue relacionar-se com pessoas de outras religiões, de outras crenças. Quem sabe você tem uma ideologiazinha religiosa bem pequena e você não vê na plena luz do dia. Quem sabe você ainda é um legalista, cheio de regras, cheio de doutrinas e tradições humanas, e você fica excluindo, afastando e diz assim: não, esse aqui está perdido, esse está condenado, esse eu não falo, esse não me relaciono, esse eu não vou na casa, esse daqui fuma, esse daqui bebe, esse daqui não é da minha igreja. Quem sabe você olha para as pessoas e as vê como árvores, como coisas, como objetos, e você não as vê como seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Deixa eu lhes contar uma história que vai ilustrar isso, uma história real, de uma médica brasileira, que a história dela virou um filme. O nome dela é Nice da Silveira, e o filme brasileiro chama O Coração da Loucura. Essa mulher, na década de 30, fez medicina. De uma turma de 157 alunos, ela foi a única mulher. E ela foi trabalhar com loucos. E na década de 40, no Rio de Janeiro, os hospícios tratavam todas as pessoas que tinham os mais diferentes problemas mentais, psiquiátricos, tratavam eles de forma desumana, como lixo, como escória. Eles eram jogados ali, tratados pior do que animais. E essa mulher revolucionou o tratamento dessas pessoas. E ela começou a olhar para aquelas pessoas que todas eram rotuladas como loucas, como doidas. E ela começou a tratar deles como seres humanos, como gente, e ela mudou a forma como eles eram tratados, e ela personalizou o relacionamento com eles, e ela providenciou pincel, telas e lápis e desenhos, e fez com que eles começassem a expressar, a desenhar, a pintar, a colocar para fora o que estava dentro deles, e começou a tratá-los como seres humanos. E essa médica Anice começou a ver uma mudança, e os funcionários começaram a ver uma mudança na vida daquelas pessoas, e eles começaram a melhorar, a se relacionar, a voltar para o convívio familiar, a ter relacionamentos corretos. E dali a pouco, alguns que pintavam começou a descobrir talentos, dons, e essa mulher expôs os quadros daqueles homens que eram tratados pejorativamente como loucos. Eles começaram a expor os seus quadros na Suíça, no Congresso Internacional de Psiquiatria. Ela teve contato, era aluna do famoso Dr. Carl Gustav Jung, e essa, a partir daquele tratamento, a forma como pessoas com problemas psiquiátricos começaram a ser mudados, como eles foram tratados. Sabe por quê? Porque aquela mulher começou a olhar para aquelas pessoas como gente. Aqueles homens, aquelas mulheres que eram desprezados, jogados, às vezes abusados, maltratados, ela começou a ver ali seres humanos, e começou a ver que coisas novas e bonitas podiam sair de dentro dele, porque foi a visão, o olhar daquela mulher que mudou o tratamento no Brasil inteiro de pessoas que sofriam com transtornos mentais. Agora Jesus está curando o olhar de um homem, mas ele precisou ser tocado 2 vezes, porque da primeira vez ele não enxergava claramente. Você enxerga que a sua esposa precisa ser tratada com amor, com afeto, com carinho, com respeito? Que o seu filho adolescente, que está sendo rebelde com você, ele precisa ser ouvido, ele precisa ser abraçado,
ele precisa ser enxergado com seus problemas, com seus dramas, com as suas crises? Ou você simplesmente o despreza e diz, isso é bobagem de menino, de criança? Você olha para o seu pastor, para o líder espiritual da sua igreja, e você vê nele um ser humano que tem necessidades, que precisa de apoio, de ajuda, de orações, de palavras de incentivo? Ou você acha que ele está ali, tem que fazer porque é obrigação dele? Você olha para o seu marido como um homem que às vezes está estressado, cansado, esgotado e precisa não de críticas, não de reclamações, mas de apoio, de afeto, de companheirismo. Você olha para o seu pai, para a sua mãe, que às vezes trabalha para cuidar de você, trabalhou a vida inteira para te alimentar, para te sustentar, e hoje está idoso, hoje está idosa, e você não tem tempo para ele, você não tem tempo para sentar, para ouvir. Às vezes você colocou ele numa clínica e você não vai visitar, porque sua vida é muito corrida, você não tem mais tempo para o seu pai, para a sua mãe, e você esqueceu deles. Ou talvez você é um jovem que a sua mãe se mata de trabalhar e você só reclama, só critica, só fala mal. Você olha para ele como objeto, como uma coisa, como uma árvore andando. Você não vê ali um ser humano, porque a sua mente está doente, está enferma, porque você precisa ser curado por Jesus. Quem sabe você é alguém que é insuportável no seu emprego, você é um crente orgulhoso, soberbo, você está sempre falando de cima para baixo com os outros, você não ouve ninguém, você não se relaciona de igual para igual, você não para escutar as outras pessoas e você quer empurrar a sua fé goela abaixo dos outros, mas você não é sensível, você não é solidário, você não enxerga o outro. Preste atenção nessa história bíblica. O homem foi tocado por Jesus, mas ele não via claramente. Talvez você não está vendo claramente, você não está ouvindo, você não está enxergando a vida. Jesus perguntou para ele, o que você vê? Eu vejo os homens como árvores andando, e Jesus tem que tocar de novo. Jesus tem que tocar de novo na sua mente para te libertar desse preconceito. Jesus precisa tocar em você de novo para te libertar desse vício. Jesus precisa tocar em você para te libertar dessa violência, dessa língua maldita de falar mal dos outros, de ofender, de ferir, de machucar que você tem. Talvez a sua esposa esteja doente porque você está deixando ela doente. Talvez a sua família esteja morrendo de falta de amor, de respeito, de carinho, de afeto, porque você ali não enxerga seres humanos. Talvez a sua mãe esteja doente de tanto trabalhar por você, e ela esteja cansada, esgotada, estressada, porque você ali não vê um ser humano, você vê ali um objeto, uma máquina. Eu creio que nessa manhã o Senhor Jesus está falando com você através dessa mensagem. Você precisa ser tocado de novo pela graça de Deus. Você precisa de uma segunda unção. Você precisa enxergar claramente. Você foi tocado uma vez só, mas não foi suficiente. Sua vida não mudou, seus relacionamentos não mudaram, seus valores não mudaram, você está enxergando de forma embaçada, a sua visão está ainda misturada, você precisa ser tocado de novo. E eu quero convidar você para orar comigo nesta manhã.
e falar com sinceridade: Senhor Jesus, eu preciso de um novo toque, eu preciso de uma nova unção, eu preciso ser ungido pelo Senhor, eu preciso ser curado completamente, eu preciso ser curado perfeitamente. Cura a minha mente, cura a maneira como eu enxergo os outros seres humanos e cura os meus relacionamentos. Se você quer orar assim, eu convido você, onde você está, você que está ouvindo aí pela rádio, você que está ouvindo pela internet, você que vai ouvir essa mensagem de novo, eu convido você com sinceridade a fazer essa oração comigo agora. Senhor Jesus, eu peço que nesta manhã o Senhor estenda de novo a sua mão, mão de poder, mão de misericórdia, que o Senhor estenda a sua mão e toque novamente nos olhos, na mente, que o Senhor possa nos ungir de novo, para que nós possamos ser curados completamente, para que os nossos olhos possam ser abertos, para que veja de forma perfeita, que o Senhor possa tocar nessa manhã em muitas vidas, em muitas pessoas que estão presas em preconceitos, em muitas pessoas que estão ferindo os outros, machucando os outros, desprezando os outros. Eu quero pedir que o Senhor esteja tocando novamente para completar a obra de restauração, a obra de libertação, a obra, Senhor, de uma cura perfeita na mente, nos olhos, para que eles consigam enxergar os outros como seres humanos, para que esse marido se converta à sua esposa, para que essa esposa se converta ao seu marido, para que os pais se convertam aos filhos e os filhos se convertam aos pais, para que haja mudança nos relacionamentos, para que haja cura, para que haja saúde, para que, ó Deus, os relacionamentos sejam restaurados, curados, transformados em Teu nome, Jesus. Toca de novo, toca pela segunda vez, toca, Senhor, e completa a obra e restaura a visão, restaura a mente, restaura os valores, abre os olhos do coração, ilumina os nossos olhos com a Tua luz, para que a gente possa ver de forma plena, clara e perfeita. Eu oro assim pelos nossos ouvintes, em Teu nome, Jesus, e ao Teu nome seja a glória. Amém e amém, Senhor.